Buenos dias! Buenas tardes! E buenas noches! Quem diria que um dia a festa me contaria sobre belezas e causos do dia a dia. Eu sou Pedro Coelho. A disputa entre foliões, só não tem rixa em Três Corações. Eu sou Malaika Cipriano. Não tem homem que viva do terço, da reza e da castidade que não se tentou libertino. Eu sou Rafael Abraão. Vale a pena lembrar que estamos gravando em pandemia e por isso estamos abertos à paisagem sonora do nosso cotidiano. O Bendita é o podcast de pesquisa da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. A gente sabe que ainda tem muito o que fazer, pesquisar, trabalhar, melhorar, investigar. Mas se você já gosta e acompanha o nosso conteúdo e quiser nos ajudar a mantê-lo, você pode doar pelo nosso Pix, financeiro.asantacia@gmail.com. A gente vai deixar essa chave aqui na descrição do episódio e a gente lembra que qualquer valor é bem-vindo. Some a esse coro. Merda! Rito, Ritmo, Mito, melodia, harmonia, manifestação, festa! tudo para. Se suspende no espaço-tempo ao som das batidas de corações que se misturam. a troca solidária cultural, Anal da vida em movimentação constante. Operando símbolos, transformando em conhecimento, magia. Alquimia. transformação do eu e do nós, emaranhados numa construção coletiva. É crescimento, é produção, Ordem e desordem. passagem e suspensão. Antropofagia. Permito-me ao estado sagrado, ao estado festivo. No convívio é onde formo a comunidade, crio relação, fortaleço, construo a rede e celebro. Inverto e invento. Desorganizo para organizar. Ritualizo, reatualizo. Rito, teatro e festa dançando juntos num marco temporal. Meus caros ouvintes, neste episódio, mais um Bendita, no qual aqui estamos reunidos, a gente recebe com a chama do amor fogoso e da alegria guerreira, nossa amiga que está eternizada no filme de Cora Primavera, que você pode assistir no nosso YouTube, Carol Abreu. E como de praxe, né, muito melhor do que a gente apresentar a Carol, é a Carol se apresentar. Então, Abreu, quem é a Carol? Nossa, Rafa, começa difícil se apresentar. Bom, eu estudei antropologia e eu ganho a vida como antropóloga. Minha profissão é na antropologia, eu sou uma cientista, faço pesquisa na universidade, mas sou professora também, sou dançarina também, adoro festa, adoro amigo, adoro cerveja, adoro sanfona, eu acho que a festa produz. Eu fiz disso, né, desse lugar de brincadeira e de produção, um foco de estudo, de pesquisa. Então eu acabei me especializando aí na linha da antropologia da performance e, diferente do estruturalismo, que fica olhando o que seria a partitura da cultura, né, a antropologia da performance está atenta ao executar essa partitura, né? Ao fazer, o momento que se faz, o momento que se põe a cultura, porque a cultura não existe. Essa ideia de que um sistema flutuante, teórico, não existe. Existem sim algumas tradições, coisas que a gente aprende e que a gente escolhe, consciente ou não, colocar de novo no mundo, dialogando com a nossa vida. Isso é performance, né? E mais, além dessa perspectiva, desse gosto
pelas coisas que acontecem, o acontecer das coisas, a antropologia da performance também está muito atenta às formas dramáticas da vida social. Então, ao teatro, ao ritual, à festa, à execução de músicas, às revoluções sociais, né? A gente pensa que os grandes movimentos sociais, movimentações, também têm estruturas dramáticas, imaginárias ou não. Que legal. Divina. Olha, é muito legal receber você aqui. Acho que é a primeira vez que uma antropóloga da performance pisa os pés no Bendita. E tem uma curiosidade aqui nossa, né, pessoal, que a gente, enfim, tem uma amizade pessoal, né, e vivemos essa festividade, né, eu, Carol, Pedro, Malaca, a gente partilha desse espaço festivo que também aprende um pouco do ritual, mas já que você já chegou falando dela, né, falando que é festeira, gostando dessa mistura da sanfona com a maraca, vamos então delimitar um pouco a nossa conversa. Como é que você enxerga a festa, assim? Como é que a gente pode conceber? Porque quando a gente fala festa, são muitas imagens que vem na cabeça, né? Vem São João, vem a festa do boi, vem uma festa de aniversário, vem uma festa de casamento, o debutante, a rave. Tem tanta coisa. Como é que a gente, assim, pode definir a festa na sua tipologia, né? Quais são seus tipos? Como é que ela, qual é a função dela na nossa sociedade? E eu até, por mais que eu acredite que existam dois tipos de pessoas, né? As que dançam e as que não, nunca conheci ninguém que não gosta de uma festa, né? Mas a gente queria ver assim, esse teu olhar. Na academia é muito difícil, né? A festa é um objeto que não se deixa agarrar, porque há festas e muitas festas. Há festas pela ordem, há festas de desordem, as festas podem marcar, geralmente marcam passagens, né? Há festas de alegria, há lugares de encontro que não são festas, mas cerimônias que também precisam desse lugar. O que a gente minimamente, né, a gente considera a festa, que é básico, ela é o extraordinário, é a quebra do ritmo cotidiano, né? A suspensão. E é uma outra linguagem, ela não é só uma linguagem, ela é uma forma de ação no mundo, mas ela se faz muito da linguagem dramática, não é mais o discurso, né? É o corpo todo, são signos que são articulados de forma, por vezes, geralmente articulando memórias mais antigas, né? A festa é suspensão, de alguma forma. Né? Para o bem ou para o mal, ela suspende o fluxo da vida cotidiana. Mas, se a gente parar para pensar, como todas as sociedades têm festas de formas tão diferentes, múltiplas festas, muitas festas, né? Festas que servem à produção capitalista, festas que servem à suspensão, né, das relações capitalistas e à instauração de outras formas solidárias de vida e de troca, mas a festa existe. E se a gente pensar num fluxo mais amplo da vida, da produção cultural, ela que marca o ritmo. Né? Ela marca um ritmo. A gente pode começar a pensar, isso é um tanto novo na antropologia, mas eu gosto muito dessa perspectiva do movimento, né? Não mais da fotografia da vida social, mas do movimento, do movimentar, é o movimento que produz vida, que produz conhecimento. Então, entre o fluxo do cotidiano e os movimentos de interrupção, de suspensão das festas, dos rituais, né? A gente tem ritmos. A gente cria ritmo. Então, talvez seja interessante a gente estar atento aos ritmos. E a festa é o break do beat da vida, né? Na música eletrônica você tem o break beat, que é isso que faz a música. Então, ela é o break. Ela que dá o tom dos ritmos. Então, fica com uma questão. Quando a festa ela é apropriada, assim, por exemplo, você falou do capital, com esse foco do capital, ela perde alguma qualidade? Ela ganha outras qualidades? O que acontece? Claro, ela é uma forma de ação no mundo, né? Nem sempre a festa é suspensão de papéis. Uma parada militar pode ser considerada uma festa, uma cerimônia que termina em festa. Aliás, é muito difícil a gente delimitar aonde termina o ritual, aonde começa a festa, né? Essas categorias, elas não são estanques. Elas nos ajudam a pensar algumas
diferenciações entre eventos que a gente produz, né, na nossa vida. Mas, vamos supor, uma parada militar é uma cerimônia, é também um tipo de festa, né? 7 de setembro, na época da ditadura, era um grande evento, né? Uma suspensão, um feriado, né? E ela serve para ordem, ela serve para lembrar a ordem, ela serve para recolocar a ordem. Não tem nada de suspensão. A gente tem festas que servem nitidamente para a produção capitalista, né? Para a produção de dinheiro, que restauram, recolocam diferenças de hierarquias sociais, socioeconômicas, que produzem essas diferenças socioeconômicas entre os grupos sociais. Então, sim, há festas, muitas festas. A gente tem que olhar para cada uma delas e se perguntar o que está sendo produzido nessas festas, a que servem essas festas, o que essas festas estão dizendo sobre a sociedade que as produz, né? Sobre o grupo que está fazendo essa festa, porque as festas têm consequências, né? As festas ensinam, a gente aprende coisas na brincadeira da festa. Então isso me interessa como antropóloga. O que nós estamos fazendo com essa festa nesse momento histórico? O que essa festa está dizendo sobre o grupo que está produzindo essa festa, né? Que tipo de utopia ela está articulando? E aí a gente tem que lembrar, nem toda utopia é emancipadora. Temos utopias reacionárias. Utopias distópicas, né? De controle, de recolocação da organização, de como as coisas já são. Cara, isso é muito legal, Carol, porque pegando aqui o que você está falando, é como se a gente colocasse dois extremos, né, dessa festa. Uma festa que, de certo modo, reafirma a realidade que a gente vive e outra que tenta construir nessa realidade, né, que seriam essas mais utópicas. Então, ao mesmo tempo que uma recoloca a ordem, a utópica ela é quase que esse contraponto, né, esse outro olhar para a festa. Eu lembro que em outra conversa que a gente teve, numa outra oportunidade, a gente comentou um pouco alguns saberes de duas pesquisadoras, uma que foi a Rita de Cássia e outra que eu não lembro, me escapa agora o nome dela, e ela falava muito sobre como a festa também, além de ter esses encontros e essas consequências, como ela articula a comunidade, né? Acho que tem aquele exemplo que eu acho que é maravilhoso da gente saber como paulistanos e brasileiros, que é o exemplo da Quirupita, né, que é uma festa muito famosa aqui de São Paulo, que pelo que eu me lembro, posso estar errado, foi a partir justamente da organização da comunidade que teve a identidade da comunidade reafirmada, que igreja, creche e outras coisas da comunidade puderam ser propiciadas, puderam ser construídas, puderam ser melhoradas, né, ter manutenção. Então é muito bonito e quase que semelhante ao teatro, né, nesse sentido, como a festa articula a comunidade, né? E como esse articular da comunidade, que também envolve um certo mundo invisível, né? Quando a gente se conecta com os outros e com o coletivo, a gente também está conectado num certo tipo de egrégora, né? numa certa força que nos une. E aí você falou que as festas, elas articulam signos, memórias, né? E tem um ritmo. Isso me faz lembrar muito do Mircea Eliade, que fala do tempo sagrado, do tempo festivo, né? Justamente dessa relação e de como tanto o rito quanto festa reatualizam as histórias, né? Porque um mito, ele só se faz mito se ele é colocado em prática, né? Se a gente vive ele no corpo, se a gente ritualiza o mito. Eu sinto que a festa tem essa coisa também, só que a partir talvez do encontro, não só das mitologias, né, como algumas festas específicas, mas também do encontro, né? Enfim, gente, desculpe, mas veio essa digressão, queria muito botar na roda. Pergunta e responde. Não foi nem uma pergunta agora, foi Rafa, eu acho que você falou de várias questões, duas me interessam, pessoal, assim. Uma, quando você fala aqui da festa, né, o tempo sagrado, na festa a gente tem contato com certas egrégoras. De fato, a festa sempre vai ter esse aspecto que pode ser chamado sagrado, né, da gente se conectar com a nossa humanidade, com a nossa condição,
né, humana que transcende o nosso tempo presente, articula protagonistas do passado e se lança em projetos de futuro, né? No presente se faz a festa, trazendo memórias de outros tempos, trazendo tradições, escolhendo quais tradições serão recolocadas. A gente faz escolhas, escolhendo quais mitos serão recontados. Muitas coisas se perdem, por isso o interesse pela performance da festa, né? Por isso o interesse pela performance. Como aquela partitura está sendo modificada, o que ela está se tornando? O que está sendo escolhido recolocar naquele tempo presente, né? E o que isso significa nesse tempo? Mas essa coisa desse sagrado, né? A gente toma contato com um lado, com uma cosmologia ampla, de humano, de planeta, de história através da festa. Pro bem, que né, depende ou até pro mal, porque também, quando no começo do seu comentário, é mais fácil a gente pensar que uma festa recoloca a ordem e a outra bagunça, né, inverte, subverte para criar outras possibilidades. Mas talvez as duas tenham isso. É que o projeto utópico de cada uma é diferente, porque mesmo a festa que recoloca o que a gente está chamando de ordem, as hierarquias, né, as diferenças sociais, ela, no momento da festa, tudo isso está sendo exagerado, tudo isso está sendo recontado, tudo isso está sendo lançado para o futuro com uma força utópica. Tem a ver com a identidade, né? Isso da utopia que você está falando, né? É que a utopia é das hierarquias, a utopia é da diferença, a utopia pode ser da opressão. A utopia de um mundo que se recoloque, se marque cada vez mais as diferenças que tantas vezes carregam formas opressivas nessas relações, né? Então, não é que existe um rito de ordem, os dois são utópicos, os dois estão se abrindo para o futuro, os dois estão criando mundos novos, né? Só que a imaginação e o desejo desses mundos são diferentes, são projetos de mundo diferente. O que a gente está falando são de projetos de mundo diferente. Mas a festa, ela nos possibilita imaginar também, né? Ela nos possibilita esse exagero, esse desejo, essa abertura, essa liberdade da festa, né? O momento festivo, ele é o momento do exagero, é a quebra de tabus, né? O Freud já prevê nos textos dele, festa é quebra de tabu. Transformação dos símbolos, né, da sociedade, transformação do mito. Antropofagia! Antropofagia, sim, antropofagia, saibam ou não, né? Tem gente que deglute com a mão, que baba, que ri enquanto come, e tem gente que come com miséria, fazer o quê? Somos antropofágicos, sim, melhor que saibamos disso e que vamos comer com toda a vontade do mundo, vamos escolher a melhor comida, fazer banquete, é exagero, é desperdício, festa. Porque essa é a natureza dela. Uhum. E, Carol, agora voltando um pouco também ao que você falou na sua apresentação, você é antropóloga e como antropóloga você mergulhou na performance. Como que aconteceu isso? Como se deu essa aproximação entre a antropologia e a performance para você? Se deu em dois momentos diferentes. Primeiro porque eu ia nas festas, na época eu fazia a festa rave, na década de 90, em São Paulo. Eu era de um grupo que frequentava e depois começou a produzir festas raves. A gente tinha uma festa que chamava Fusion, né? Era super legal. Bom, eram festas grandes, a gente queria trazer a periferia para dançar com a gente, porque até então era um grupo de festas pequenas, começamos com 200 pessoas. Nossos encontros, a cada 2 meses, fomos crescendo. Ai, saudades, festas pequenas, 200 pessoas. Outros grupos, tinha Avont, tinha Experience, tinha outros grupos também sumiram, mas assim, na época era Fusion, Experience, a Avont, e a gente ia fazendo, de repente fizemos festas grandes, mas
para contar que eu via na festa uma dramaticidade. Havia uma modulação das interações uma narrativa humanas. E isso me interessava muito. Então a gente saía da cidade, a gente se agrupava antes em grupos de amigos para o Tilim, né? Se agrupava, saía em carros para ir para fora da cidade, para se perder e descobrir o caminho da festa, porque às vezes não tinha nem indicação. E a gente sabia que um paninho flúor, um azulzinho pintado em alguma árvore era indicação do caminho da festa. Tinha que achar o caminho da festa. Daí a gente chegava na festa, ainda nos grupos de amigos, rodas fechadas de amigo. Daí, conforme começava a madrugada, caminhava a madrugada, esses limites dos grupos de amigos iam se abrindo, as rodas iam se abrindo e a gente começava a dançar um com o outro, com outros grupos, de repente estava todo mundo misturado, a festa pegava, né, a pista bombava. Quando amanhecia, podia ser um êxtase ou não, mas estávamos todos juntos. A brincadeira era essa, era estar junto, era dissolver os limites dos grupos de amigos. A brincadeira era interagir, conversar, sem abrir a boca, na pista de dança, se olhando, sorrindo, né? Dizendo, olha, eu tô aqui presente, eu tenho direito e vou ser feliz, eu vou usar os meus humores, o meu corpo, eu tenho direito ao meu corpo, ao meu tempo, né? Bom, e daí assim, a vibe da festa na manhã, que é uma sala de estar, né? Todo mundo conversa com todo mundo, não existe nada mais de mau tom numa festa rave do que você negar alguma coisa a alguém. Se alguém te pedir um cigarro, se for o teu último cigarro, você dá o seu último cigarro. Ali, tudo é de todo mundo, a gente criou um outro tipo de corpo coletivo. E depois a gente se reagrupava, ia para o chill out na casa dos amigos, às vezes continuava longa a festa. Mas isso me chamava atenção, essa dramaticidade das interações entre as pessoas. Eu achava incrível essa comunicação que era do corpo, que era do sorriso, era do olhar, não precisava abrir a boca. Do espaço também, né? Porque tem essa relação com o espaço, né? Eu preciso interromper aí a história da sua aproximação da antropologia e performance para comentar uma coisa sagrada, juro por Baco, que é o seguinte: olha que linda essa tua história, justamente relacionada a Dionísio. Porque Dionísio, a gente falou isso lá no episódio 1 da primeira temporada, né, querido ouvinte? É o bingo do Bendita. Que existiam os mistérios eleuses e o pessoal saía da cidade para ir pro campo. O ponto alto da festa era a entrada do carro naval Dionísio, né? Mas a galera já sai em carro, né, Carol? Você já sai em carro. Não tinha caminho, Dionísio é um deus peregrino que vai caminhando com o seu cortejo abrindo, é um cortejo de amigos que tá se deslocando para um outro tempo, porque era isso, né? Ir para os Eleus era ir para um outro lugar, para um outro tempo. E é isso que você está compartilhando, né? Justamente é quando você coloca alegria, festa, falar com o corpo, né? Uma coisa oracular, que é você corresponder ao mundo, a uma comunicação que não é primordialmente verbal, né? Tudo isso é Dionísio na veia, Evoé, esse é o meu comentário. E é isso que nos liga à performance, assim? Peraí que essa é a parte da história. Não, isso me chamou a atenção para ir procurar o que era antropologia da performance. Eu falei, esse negócio deve me ajudar de alguma forma a escrever, porque eu fui me aprendendo na carreira acadêmica que, na verdade, a gente não descobre muito. A gente vai criando maturidade para encontrar palavras para as coisas que nos chamam a atenção, o que a gente já sabe. Né? Claro que a gente aprende no processo, não estou falando que a gente já nasce sabendo, mas o grande processo no meio acadêmico é achar as palavras para dizer coisas que nos chamam a atenção, que aquilo que só você pode dizer porque você vê, aquilo brilha os olhos, te perturba, te mobiliza para contar para os outros, aquilo que você acha incrível, interessante, perturbador, às vezes horrível que seja, né? Então, assim, eu vou atrás dessa antropologia da performance e talvez ela me ajude, essa coisa, né, essa dramaticidade, dessa modulação das interações coletivas, e era sempre mais ou menos regular, né? Depende do tamanho da festa e tal, E eu fui atrás da antropologia da performance e encontrei o John Dowsey na Universidade de São Paulo. Eu já era estudante lá, fiz graduação, fiz mestrado, e quando eu vi esse professor maravilhoso falando, um benjaminiano,
Eu falei, cara, é isso. Eu fiquei chapada. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero ver o mundo assim, eu quero falar desse jeito. Assim, falar desse jeito assim, eu quero conseguir não explicar nada. Eu quero provocar o pensamento nos outros. Que o meu texto, a minha pesquisa possa provocar e não encerrar as coisas, né? E daí... Ele é o professor, né, que abriu a linha da antropologia da performance na USP. Ele é um grande pesquisador que também é da antropologia da performance, mas, né? E então eu já fazia mestrado, já fazia, daí entrei no grupo de pesquisa dele, entrei no doutorado já direto com ele. Tinha gente que falava assim, você vai deixar o seu orientador do mestrado? Eu falei, não posso fazer nada. É esse outro que me mobiliza. É isso que me dá desejo, que me mobiliza meu desejo, meu tesão de estudar, de falar. Então eu fui atrás e aprendi muito. E daí a gente participa de um grupo lá na USP, chama Núcleo de Antropologia, Performance e Drama. Chama Na Pedra, que foi fundado por esse professor como coordenador. Acho que foi 2002, eu tô desde assim do segundo mês desse grupo e a gente continua fazendo. A gente se encontra, a gente compartilha nossas pesquisas, a gente tem algumas leituras que a gente gosta e então são essas duas questões que me levaram e depois eu aprendi muito mais. E eu pensando em antropologia da performance agora, como um leigo, não tendo contato com isso antes, a não ser com um primo, né, com Peter Brook ali, né, antropologia no teatro. É documental, tem esse caráter documental, não é? Assim, na prática, a antropologia da performance, ela percorre uma estética específica, o assunto eu acredito que seja, enfim, tudo, né? A nossa vivência. Isso é maravilhoso, porque pelo menos do jeito que a gente faz lá no Na Pedra, não tem uma estética, não tem um modo. A gente tem que ouvir o nosso objeto, a gente tem que criar o nosso jeito de falar. Sabe? Ainda bem que eu sempre encontrei na minha carreira acadêmica, né, professores, profissionais, antropólogos que sempre me suportaram e sempre me apoiaram no meu experimentalismo de linguagem. Né? Cada coisa requer uma linguagem para se falar e a gente, na hora que a gente inventa um modo de falar sobre o evento, a coisa, o outro, né? Essa é uma produção intelectual. Então não tem um modo documental de fazer. Existem algumas orientações da antropologia, né? A antropologia, ela olha, ela está atenta a produções, né, da vida humana, da vida coletiva, sempre pensando de forma sistêmica ou holística, como você preferir. Então, nunca o ritual é só a festa, né? Nunca é o momento só da festa. A economia para organizar essa festa, a política sendo articulado, as relações de parentesco que estão sendo recolocadas ou estabelecidas, né? Então, a gente está olhando em muitas esferas sociais. Né? Nunca é só a fantasia que é bela, a fantasia diz alguma coisa sobre outras coisas também. Então, nesse sentido, existe essa perspectiva da antropologia, que eu tinha uma professora maravilhosa lá da antropologia que dizia que não existe antropólogo especialista. O antropólogo especialista é uma porcaria. Ele tem que ser um generalista, ele tem que saber de tudo, ele tem que saber de muitas coisas. Relações de produção, tem que saber até de ecologia, se bobear, até de botânica, dependendo do universo, o trabalho de campo que envolve. Ele tem que saber um pouco de tudo, entender como, inclusive, assim, o corpo humano e a produção humana interagem com o seu meio e reproduz produz o outro, né? Então, existe sim essa perspectiva holística ou sistêmica maior da antropologia. Existe um lugar em que a gente passou na antropologia na década de 70, 80 por uma crítica muito produtiva sobre como falar do outro, que autoridade tem qualquer técnico, qualquer cientista para falar de uma outra pessoa. Sabemos que as ciências humanas não são ciências exatas, são mais complexas e sempre envolve quem fala, né? Politicamente quem fala, e tem consequências reais no mundo dos outros. A antropologia passou por tudo isso e no campo da Universidade de São Paulo eu sempre tive muito apoio para eu experimentar linguagens, para eu experimentar outras formas de etnografia que não só a escrita. Então, assim, para falar de performance, para falar de festa, como é multimídia a festa, como é que eu vou escrever num texto linear? Fica pobre.
Então a gente começa a usar fotografia, vídeo, né? Eu encontrei o vídeo nesse caminho de tentar falar da festa. Eu falava com meus amigos, falava, gente, mas a vibe da pista não quer dizer que a pista esteja bombando, é uma outra coisa. Às vezes é delicada a comunicação, às vezes é gostosa, é delicada, não quer dizer que todo mundo esteja gritando alucinadamente. Eles não entendiam. Eu falei assim, peraí, vou pegar uma câmera, vou filmar, vou mostrar para meus amigos. Não é que nada, daí que eu entendi o que é filmar, que a gente sempre está representando, que a gente está criando, né, linguagens. Mas é isso, porque estamos falando de uma comunicação multimídia. Então, às vezes, a gente usa recursos diferentes para poder registrar e ter um campo para daí conversar sobre. É engraçado, né, Carol? Porque você falando, tendo a olhar que, na verdade, é um discurso transmídia, não multimídia, né? Porque as diferentes formas se alimentam. E há uma teatralidade muito interessante no que você está falando. Porque teatro é convívio, poesia, expectação, quando acontecimento, né? Quando a gente não está só fazendo teatro. Quando você tem que fazer a festa, vou lá fazer um bolinho aqui, né? Eu fiz a festa. Ai, gente, perdão, foi o vinho com a cannabis, agora eu perdi. Meu Deus! Tá se entregando. Não, mas aqui eu tô entre amigos, né? Então, assim, é interessante, né, como esse caráter é transmídia, porque as diferentes mídias complementam o acontecimento da festa, mas elas nunca vão conseguir exprimir o acontecimento. E quando isso cai numa antropologia, nesse olhar holístico, sistêmico, constelar, né? É como se a gente utilizar, é muito similar a como nós artistas produzimos rastros de criação, como nós fazemos a crítica genética, como a gente olha para o processo da criação de um espetáculo ou para o processo de um acontecimento de uma festa, né? Porque você vai precisar anotar por áudio, você vai precisar anotar por vídeo, você vai precisar anotar por texto, por fotografia, né? Tem várias formas de anotação que não vão caber dentro do mesmo formato de compartilhamento. Então elas se retroalimentam, né? Nesse sentido do transmídia, né? Você vai vivendo diferentes experiências e devorando diferentes saberes a partir de festa X ou Y por esses meios. Muito legal isso do antropólogo em ação, né? É uma coisa que até o próprio antropófago Oswald de Andrade era contra, né? A antropologia, o estudo de gabinete. Então, acho muito interessante esses paralelos, né? Justamente quando você anota por fotografia, anota desse jeito, como isso é similar a um artista de teatro que tem exatamente os mesmos meios de anotar sobre o seu processo, né? De se aproximar de um outro campo, de um campo biológico da coisa, de como aquela sementinha da ideia reage debaixo do solo, crescendo para cima e para baixo, e vai o rizoma e desabrocha a flor e vai até na hora que morre. E semeia de novo, né? Enfim, gente, às vezes eu viajo, né, demais, mas essa sua fala me veio essa sensação, e isso é muito legal, como a gente entra, como é próximo, né? É bem próximo. Mas eu acho que tem uma coisa também, assim, que diferencia um pouco. Eu acho que você falou da crítica genética, né, Rafa? Porque pelo menos eu sinto... Aí, Carol, se eu estiver errado, por favor, explain. Mas eu acho que a crítica genética ela vai diferenciar dessa antropologia, da performance, assim. Porque a crítica genética, você tem a possibilidade de você, entre muitas aspas, ser o antropólogo de você mesmo, né? De você deixar os seus próprios rastros. Do processo. Isso, seus próprios rastros. Exato, mas é de você. É você, não é o outro. Muitas vezes é o outro também. Você pode ser o crítico genético. Eu posso, por exemplo, fazer a crítica genética de Cora Primavera a partir do olhar do Pedro. Eu posso fazer isso, eu posso ser esse crítico genético. Você é a partir do meu olhar. Sim, eu posso fazer isso. Se eu tiver documentação e material suficiente e relação, né, que eu acho que é importante, porque assim, essa antropologia de gabinete que eu mencionei, ela esbarra naquela coisa de mão única, né? Então eu vou lá, como faço minha tese, beijo, obrigado, né? Que não é nada antropófago, porque a antropofagia propõe troca, né? Então beleza, até faço, tá, mas a gente troca, na festa a gente troca, no teatro a gente troca, na crítica genética a gente também troca.
Até porque ela só faz sentido se você compartilha. Meninos, o que é crítica genética? Eu nunca ouvi falar nisso antes. Essa é uma boa, inclusive eu adoro, eu tava comentando isso com a gente tem nós somos irmãs, né, primas de uma outra companhia chamada NIT, que é o Núcleo de Investigação Teatral / Núcleo Independente Tecno-Rupestre, né, ele tem esses 2 nomes. E o NIT é um grupo que tem 8 anos, está fazendo sua primeira peça Transmídia agora, mas que sempre pesquisou filmar grupos, criar rastros de artistas, né? Anotar as escolhas que a gente faz, os processos que a gente tem, as alegrias, os bodes, as vitórias, as derrotas, os erros, os acertos, tudo, né? E aí depois, quando você vai olhar para esse rastro de processo, você pode organizar isso de uma determinada maneira, né? Você tem um conjunto de materiais e vai olhar para esse processo, né? Então você pode também trocar por crítica de processo, que é você olhar para os rastros que se deixa, como você organiza isso e compartilha, de tal forma que isso se torna um objeto de comunicação. Qual o nome da pesquisadora, Rafa, que cunhou esse termo? Maravilha. Essa pesquisa, na verdade, ela começa na França, com um pessoal que estudava manuscrito. Então eles pegavam manuscritos de literários e aí ele falava assim, putz, aquele escreveu com tinta azul e aquele escreveu com tinta preta. Por que ele fez isso? Por que ele rasurou essa palavra e escreveu outra coisa? Caiu café nessa página, o que ele estava fazendo? Né? Por que ele escolheu esse caminho e não outro? Aí, depois disso, a Cecília Salles, que é uma pesquisadora brasileira, contemporânea a nós, uma mulher maravilhosa, que inclusive vem aqui um dia, Cecília, se você estiver ouvindo isso. Ela vai, observa, e quando ela vem pro Brasil, ela traz isso para um outro campo das artes. Então, de repente, ela começa a olhar para as artes plásticas, para os esboços dos desenhos, né, para tudo isso. E o Fred Allen, nosso amigo, né, diretor dessa companhia prima nossa, ele olha para tudo isso da Cecília Salles, da crítica genética, e fala: como é que a gente vai registrar, criar rastro? Porque não é você fazer um making of, você entendeu? Não é uma transmissão. É um objeto, sabe? É um objeto de comunicação do rastro de criação. Não é só o que aconteceu. Qual a relação que você estabelece com isso? Ele olha e fala: como é que eu faço isso numa arte que nasce e morre todo dia? Como é que eu faço isso de fora? Eu tenho que estar dentro. Então o grupo dele, essa companhia nasce, eu também estou lá, então eu já posso chamar de meu grupo também, né? Ele nasce a partir disso, dentro de outras companhias, registrando de dentro processos de criação. E isso nos tocou aqui na Santa Cia, não como cerne de pesquisa, mas como ferramenta de pesquisa. Então, em breve, a gente vai lançar um novo podcast, uma nova linha, que é o Caderno de Criação. Notícia. Que são só com os arquivos nossos, né? Arquivos de 2017, ensaios da gente cantando pela primeira vez uma música, como que é o nosso ônibus de viagem, né? Coisas assim, dos nossos rastros. Nosso aquecimento vocal. Aquecimento, tudo. E agora com você justamente, né, falando disso, do multimídia, dessas relações da festa e pensando em nós, como tudo isso é costurado, né? Eu fico muito grato, assim, por perceber, não sei se o ouvinte também repara, né, se acompanhou todos esses episódios, como tem essa teia, né, que se costura, mesmo na antropologia com os processos artísticos. Bom, não sei se você tinha acabado, né, de falar da sua aproximação, mas eu fiz um grande solilóquio aqui agora. É isso. Não, é muito próximo mesmo. Na verdade, o antropólogo sabe que o que ele escreve é sempre um rastro, é sempre o passado, é sempre uma narrativa dele sobre algo, né? Ele não tem a pretensão de reconstituir nada, mesmo porque a realidade, o acontecimento é muito mais complexo. A gente sabe que a antropologia que se produz tem muito a ver com o antropólogo que está produzindo, com seus interesses, com as suas possibilidades, né, com a sua formação, com as suas possibilidades assim, teóricas de olhar. E não é mais um olhar, né? Hoje em dia a gente fala da antropologia dos sentidos, porque a gente sabe que o antropólogo está mais do que olhando, mas está ouvindo, está sentindo. O que define a antropologia, o que diferencia a antropologia da sociologia, não são as questões que a gente levanta, mas é o método de pesquisa, que é a etnografia. Ainda que alguns sociólogos possam usar a etnografia. O que define o antropólogo é que ele se põe nas mesmas condições
ou se aproxima ao máximo das condições de vida do outro, para que ele possa, sim, mais do que ver, mas sentir ou ter outras formas de conhecimento, né, dessas outras formas de vida. Outras formas de vida, porque são culturas, são grupos, e ele tem que ter um lugar de estranhamento, né? Ele tem que ter um lugar não cotidiano. E o que é muito difícil para o antropólogo, fazer autoetnografia ou fazer trabalho de campo em grupo que ele é nativo também. Porque para ele está tudo tão naturalizado que ele não percebe coisas que poderiam saltar aos olhos e seria diferente de outros modos de fazer no mundo. Interessa para a antropologia a multiplicidade, sim. Porque a gente não está procurando o mínimo comum. A gente não está procurando todas as culturas humanas fazem festa. Pouco importa, fazem mesmo, mas eu quero saber que tipo de festa é possível fazer, como, que tipo de comida pode se fazer, como que aquele grupo inventou uma festa que pode ser tão diferente. A gente quer alargar a possibilidade humana, a gente quer conseguir enxergar o alargamento dessas possibilidades, né? Tudo para falar que a gente sabe que a gente sempre está contando uma história sobre o outro a partir da nossa possibilidade de corpo, de mente e de interesse. E a gente lê a antropologia do outro sabendo disso também. Uma boa antropologia vai deixar isso claro, não anunciando no começo do texto, eu tenho tantos anos, vivo em tal lugar, portanto faço isso e minha antropologia é a partir daqui. Não, essa reflexão sobre como isso perturba a própria pessoa que está registrando, pesquisando, vai estar embrenhado no material sobre o outro. Isso está porque a gente sabe que a gente não tem como separar. A gente não é Deus que fica olhando o mundo lá de fora, a gente vive esse mundo, né? Isso tem muito a ver com essa crítica genética, né? A gente fala do rastro que ficou, já não é agora quando a gente lê. E o mais legal é que muitos antropólogos, ou alguns, fazem o exercício de reler seus cadernos de campo muito tempo depois. E a produção de conhecimento é outro, né? Você estava falando de reler o que foi registrado. A gente registra, a gente tenta registrar o máximo possível, criar formas de gravar, para não se esquecer, de organizar arquivos, seja audiovisual, áudio, que seja, anotações. E depois de algum tempo, o mais legal é abrir esses cadernos e reinterpretá-los, deixar eles de novo nos afetar, de um outro lugar onde a gente está. E se redescobre outras coisas. Quando o antropólogo faz isso, os trabalhos são maravilhosos. Eu recomendo. Maravilhoso. E começamos falando de festa, falamos de antropologia, falamos de antropologia da performance, da crítica genética, e assim encerramos o primeiro bloco deste maravilhoso programa que é você, Bendita. Benedita, chega aí. Para tomar cachaça não precisa ter motivo. Abra a goela e bote ela, tome como aperitivo, mas cuidado com a marvada pra tu não ficar cativo. Pra tomar uma cachaça, o bebo tem que brincar. Toma uma pra esquecer, outra pra se lembrar. Cachaça pra aquecer, cerveja pra esfriar. Salve, mestre Carlinhos do Cordel e sua marvada bebida. Adquira já a sua cachaça Thier e a melhor cachaça do Brasil. www.cachaçatier.com.br. E siga no Instagram também, @cachaca_Thier. Oi, ouvintes! Estamos aqui de volta no segundo bloco da nossa entrevista com a Carol Abreu. Primeira pergunta agora do segundo bloco. Carol, como você enxerga a relação entre o teatro, a festa e o ritual? Acho que já falámos um pouco sobre isso, no geral, assim, mas agora mais especificamente nesta pergunta direcionada, assim. Bom, essa pergunta dá um curso de semestral, se não uma faculdade inteira. Não, esse era o título, inclusive, de uma disciplina que eu ofereci lá na Unesp, e que eu conheci muitas das pessoas.
daqui e aprendi muito também. Eu e o Rafa, nós fomos seus alunos dessa disciplina. Eles não apareciam quase nunca, posso falar no ar aqui, tá? Mas é que eles são tão simpáticos, eles estudam de outras formas e eles passaram na disciplina. Mas, de qualquer forma, é muito difícil definir, né, essas proximidades e semelhanças. O que eu acho que a gente tem que ter já de saída é que a gente não pode ficar prisioneiro das categorias e tentar encaixar a realidade nessas categorias, indiferente da discussão teórica que tem atrás. A gente tem que aproveitar essas categorias para nos ajudar, né, pensar como o teatro foi definido em momentos históricos diferentes, pensar como que o ritual foi nomeado, o que se chama ritual em lugares diferentes, né? Para nos ajudar a pensar as peculiaridades desses acontecimentos sociais, né? Teatro talvez seja mais fácil. Tem formas de teatro que é muito fácil a gente identificar. Isso é teatro, palco italiano, 2 horas de duração, né? Um roteiro dramático, né? Uma dramaturgia bem clássica. Agora tem outras coisas que acontecem que vocês fazem, inclusive, que embaralha tudo isso, que embaralha essas categorias teóricas, mas isso faz parte das tradições humanas, isso já foi muitas vezes feito, né? O Rafa estava falando há pouco tempo dos cortejos realizados em nome de Dionísio, ou como que era ritual, era cortejo, o que nos ajuda? Era teatro, era cerimônia religiosa, né? Depende assim, se nos ajuda. As categorias podem nos ajudar a iluminar alguns aspectos da coisa, mas elas não esgotam. Então, discutir os limites entre eles, o que é uma coisa e o que é outra, não me interessa. Interessa aproveitar essas definições para pensar coisas que são coisas sim, que tem algumas diferenciações em momentos de alguns eventos têm peculiaridades que outros não têm, né? Então, o ritual ele sempre vai marcar passagens, né? O ritual vai marcar alguma forma de passagem. A festa também marca passagens, vamos supor, do tempo. O Litt, um antropólogo, tem um texto lindo sobre o cromos e vai dizer, eu não lembro agora o nome do texto, claro, mas ele vai dizer assim que não existe tempo. O tempo é produzido coletivamente, socialmente, e o tempo é produzido pela festa. Né? São as festividades das colheitas, as festividades que produzem o passar do tempo, que produzem o tempo cíclico, que produzem o retorno da primavera. Então existem eventos, tradições sociais coletivas que vão criando o tempo, né? O tempo social, seja ele circular ou seja ele linear, que a gente tem esses dois aspectos pelo menos, né? Existem culturas que não fazem festa de aniversário. Os ciganos romenos, eles não fazem festa de aniversário, eles mal sabem a idade deles, eles nem fazem registro escrito da idade, para eles não importa, não é uma questão para eles a idade exata que eles têm, né? Pra gente pensar como tudo isso é cultural, não é natural. Então, teatro, festa, ritual tem fronteiras tênues e tem eventos que subvertem todas essas categorias. Ainda assim, é possível pensar diferenciações. Agora, eu nunca vi um ritual que também não tenha algo de festa, né? Às vezes, um evento que a gente chama de ritual, ele tem momentos da festa e momentos da cerimônia formal, que a gente acaba chamando ritual. Isso eu estou falando de eventos coletivos extraordinários, né? Vão ter uns autores que vão chamar ritual ritualísticas que a gente tem no cotidiano para fazer coisas. Não é disso que eu estou falando, tá? de eventos que engajam mesmo coletividades, né? Sejam grupos menores dentro do coletivo e daí define a diferenciação desse grupo em relação aos outros, ou seja, festas que conseguem engajar todo mundo, né? Criam aí irmandades, né? Criam reciprocidades, restauram alianças, definem disputas, porque festa não é só a produção de aliança, festa é produção de disputa também. A gente disputa dentro da festa, tem formas de disputa, tem formas, não necessariamente todas as festas vão ter disputa, mas tem festas que sugerem isso.
Que dentro da festa a gente fala, não, eu não sou que nem aquele, eu sou desse outro meu jeito, e tudo bem, a gente festeja junto, mas eu sou desse tipo, né? Porque eu não sou daquele. Sei lá, deixa eu tentar lembrar um exemplo. Bom, eu fiz um mestrado sobre isso, né? Sobre como havia uma diferenciação socioeconômica dentro das raves, né? E era rave, todo mundo dançava junto, só que nem todo mundo dançava junto, peraí, não é bem assim. Grupos diferentes se apropriam diferente da mesma festa, né? Então você tinha grupos que bebiam cachaça, bebiam álcool, os psicoativos que eles usavam eram diferentes, o modo que eles chegavam na festa era diferente, as músicas que eles gostavam era diferente, a estética que eles montavam, né? O próprio corpo era diferente. Figurino. Né? Num festival, vamos supor, de música eletrônica, você tem diversos grupos. Não um, dois, não é uma disputa de sim ou não, preto e branco, não, outra coisa, é complexo, assim, pode ser complexo, é múltiplo, é diverso. Sei lá, eu disse para falar, mas pergunta, mas eu já até me perdi. É mais território como o Brasil, né? É mais território como o Brasil, né? Multicultural, com esse espaço de cruzo, então, de pessoas, artes, tudo, que é muito fértil, né? Agora, eu lembro de eu fazer um mestrado por causa de uma grande decepção, porque eu achava, né, nativa que eu tinha sido na década de 90, que a gente ia tomar cada um êxtase, ia dançar junto numa pista de dança, ia acabar a guerra no mundo, porque naquela época o êxtase era a droga do amor, gente. A gente fazia festa, no final da festa, lá pelas 10 da manhã, no ápice da festa, a gente fazia roda com 2.000 pessoas quase dando a mão, era 1.000 pessoas na mesma pista, dando a mão, sendo uma pista só, né? Então eu achava, pronto, isso daqui, pronto, o discurso da festa, somos uma única tribo, um só coração, não sei o quê, isso tem uma potência imensa, uma potência política que eu achava maravilhosa. E eu faço mestrado porque, de repente, chega as grandes festas de 8.000 pessoas, que a gente, inclusive, produzia, a Fusion produzia, e a galera da periferia não se misturava com a galera da classe média que fazia as raves já. O pessoal que viajava para o exterior, né? E eu perguntava assim, e aí, a festa foi boa? Né? Às vezes eu não ia, porque eu já estava grávida, não podia ir em todas as festas. Daí falava assim, mais ou menos. Eu falei, e por quê? Tinha muito cybermano. Cybermano era também chamado cyberfavela. Eram os meninos que gostavam de música eletrônica que vinham da periferia. Eles não dançavam na mesma festa. Tristíssimo. E ali se fazia, entendeu? Ali havia disputas e restauração das hierarquias socioeconômicas. O que é uma pena. A potência da festa não necessariamente se realiza, né? Porque talvez essas pessoas estejam mais interessadas em recolocar suas distinções sociais e culturais do que se abrir para dançar junto com outro, diferente. Isso tudo contamina, isso tudo tem repercussões, né? Então a minha geração de classe média alta, que tinha aprendido a fazer e ir em festas no exterior, começa a fazer em São Paulo, com certeza eles têm uma relação com a sexualidade muito mais aberta do que uma geração anterior, a geração da mesma época que só ouvia rock, né? Há aí consequências nas formas de interação, mas que não foi socioeconômica, a gente não se misturou. Muito das definições, das categorias de gênero e sexualidade foram dissolvidas nessas práticas, né? Ainda bem, isso foi uma coisa emancipadora, dentro do possível para a minha geração, mas outras diferenças e outras categorias velhas, antigas, que deveriam ser jogadas fora, não conseguiram ser reinventadas. É uma pena. É uma pena porque a gente sempre atribui o caráter da festa como uma coisa divertida, que vai ser extremamente prazeroso, gozoso, mas realmente, quando chega nesse lugar, assim, é uma pena que isso aconteça. E foi esse o gatilho, então, para o seu mestrado? Foi essa decepção? Foi. Quando você percebeu isso? Eu faço questão, a decepção é tão grande, eu faço questão de repetir. Eu abri uma revista, uma Trip, que fazia uma reportagem sobre o livro que tinha sido lançado pela Érica Palomino, que era uma pessoa moderna, que ia nas festas, nos clubes, né, do mundo da música eletrônica. E a revista repetiu uma frase que era assim, eu sei de cor: Cybermano,
negros ou mulatos claros andam em bando e fazem barulho, também chamados cyberfavelas. Eu olhei aquilo, eu falei, não tô acreditando. Tô acreditando que uma revista repete uma colocação racista dessa, repete isso publicamente e acha que tá tudo certo. Publica, né? Acha que tá surfando, né? Publica. Tudo errado, gente. A menina que escreve isso, o que é isso? Quem é negro, quem é branco, quem é negro ou mulato claro, estamos falando de raça, estamos falando de cor. Mas não estamos falando de cor, estamos falando que ele é pobre, ele é da periferia. Não é de cor que a gente está falando, é de outra coisa. E quem anda em bando, para mim, é animal. E quem faz ruído, perturba. Então aquela frase era realmente perturbadora para mim. Eu fiz o mestrado a partir dessa frase. Eu falei, preciso fazer um trabalho sobre isso. Porque aí a gente tem... E daí no trabalho eu fazia isso. Eu chegava com meus amigos de classe média alta, no álbum de fotografias das raves deles, e tinha um moço negro, né? E eu falei assim, e esse? Esse daqui não é Cybermano? Ele é negro, né? Provocando. Ela falou, mas ele tem um puto apartamento na Alameda Santos. Eu falei, não me diga. Não estamos falando de raça, estamos falando de raça também, de racialização, né, da pobreza e da diferença social. E o que estava acontecendo ali não é que os meninos da periferia estavam sendo nomeados de cybermanos. O que estava acontecendo é que a classe média alta não queria se misturar com o cybermano e dizia, eles são cybermanos, eu não sou igual a eles, eu sou outra coisa. Porque toda hora que a gente produz a identidade, a gente produz a diferença, a distinção, né? A gente às vezes fala do outro, porque a gente tem que falar da gente mesmo também. Mas nesse lugar combativo, competitivo, né? Nesse caso, assim, né? Porque... Inconsciente, né, Rafa? Pior de tudo. Você fala... Que ano foi isso? Desculpa, Carol. Isso daí foi final da... A pesquisa foi feita... A publicação da Palomino acho que foi 98, 99. Final da década de 90. Isso é muito louco, né? Porque depois a gente viveu todo aquele período era Lula, né? Que a gente teve um tipo de governança bem diferenciado da nossa história, assim. Mas esse é o tipo de pensamento, esse é o tipo de construção e de ação que faz com que a gente chegue nesse buraco de merda que a gente tá hoje. Né? Onde, assim... Era aí que eu ia chegar. A gente não tem festa, a gente não tem teatro, a gente mal consegue fazer ritual, porque quem tá indo fazer ritual é quem tá indo pro abate agora, né? Tipo, o templo evangélico, não sei o quê, é porque tá querendo disseminar o vírus, né? Ou tá fazendo esses outros individuais, né? E aí, assim, ouvi o Pedro Granato, né, esses dias, ele tinha falando assim, eu não vou perdoar o Brasil. Eu odiava o Big Brother, agora eu amo o Big Brother, e o Gil do Big Brother foi quem me fez ter alegria. O Gil do Big Brother fez o brasileiro. A gente perdeu o que o Gil do Big Brother tem, que é a alegria em ser brasileiro, que a alegria em estar aqui. Nada mais nos produz alegria. Aquele brasileiro feliz, alegre, morreu. E esse tipo de ação, de escrita, de disseminação de pensamento, de formação, é o que também contribui para a gente estar nesse ponto que a gente está agora, né? Um dia para onde a gente olha assim, nós temos que ser os agentes fertilizadores, né, da vida. E você falou lá atrás de uma questão de movimento, né? De se colocar, acho que na performance também e tudo mais. A vida é movimento. Né? O dia que você não puder mais se mexer, é porque você morreu, literalmente. Porque enquanto você estiver vivo, mesmo que você esteja respirando, você está movimentando. Então, bom, enfim, sim, parênteses, né, do que seria a antifesta, né, o antiteatro, essa anticongregação de pessoas para entrar nesse território de disputa, combate, que já está em energia terminal, né, vamos combinar que não dá mais pra gente seguir a humanidade nessa toada, né. Uma parte aqui conjuntural, eu acho que justamente esse brasileiro que fazia graça de tudo, que sorria, que, sabe, ele, não é que ele morreu, não. Ele se organizou de um jeito fascista quando confrontado com a realidade, com os pensamentos contemporâneos, não tá conseguindo se reconstruir, se desconstruir. E ele tá nesse formato, sabe? Então, acho que esse brasileiro, ele acabou se apropriando de
de um peso torpe, assim, tá ligado? É que não é nem esse, né? Somos nós, sabe assim? O Gil do Big Brother me deu alegria de um jeito que o Brasil não me dava, sabe assim? Somos nós, tá aqui, tá nessa videochapa, tá nesse podcast, sabe assim? Somos nós. Mas existe também essa alegria, existe uma alegria inocente, né? De viver a vida, de levar. Existe uma alegria muito bem instruída, né? Que sabe que é a alegria da luta, que é a alegria da resistência. Que se vamos fazer, sim, as mudanças que têm que ser feitas com alegria, porque é aí que se produz, né? É o melhor, né? O combate do ódio com amor. É difícil, é o mais difícil, né? Assim, a luta pela solidariedade, né? Não é a luta sozinha do guerreiro, do herói, do delírio, do poder fálico de alguém. Não! Estamos juntos, anonimamente, sorrindo, fazendo festa, fazendo terreiro, entrando em transe, entrando em conexão com outros mundos, dançando e cantando, porque essa é a nossa força, né? O que eles querem é silenciar nossa poesia, né? E a gente canta pra subir. Nos matariam, né? Seria silenciando a nossa poesia. É com arte e com amor, com solidariedade que a gente faz uma vida melhor, cara. Porque nunca os meios justificaram os fins. Nunca. Então, se a gente vai ter um outro mundo melhor, vai ser pelo meio da solidariedade mesmo, sabe? Do reconhecimento do outro, do suportar a diferença, o múltiplo, suportar no sentido de deixar o outro ser, cara, gostar da diferença, né? Gostar do outro, do jeito que ele é. É maravilhoso a possibilidade de outras formas de vida, cada um de um jeito, é incrível isso. E se sentir à vontade no seu direito de ser, né? Total. Viva todas as existências. É sobre isso, Brasil, é sobre isso. Bom, e tá aí, né? Acho que essa felicidade guerreira é um belíssimo ponto em comum entre o teatro, a festa e o ritual, né? Assim, né? Obrigado por cantar pra subir nesse episódio de novo, né? Porque eu fui tendencioso lá pra baixo, né? Baixou a vibração, o cara já, de tirambô e subiu. Mas é isso aí, a felicidade guerreira é o que conecta a gente, né? Bom, eu acho que agora, justamente falando desse espaço de felicidade, desse espaço de transformação, porque a primeira transformação é sempre no corpo, eu queria pedir pro Pedro aqui falar te perguntar, na verdade, sobre termos que instigam muito a alma dele, assim, que ele ouve, ele fica, né, ele pensa, limonada? Alô? Não, é limonoide. Então, o Vitor Tanner ele vai falar que o ritual, né? Olha, se eu estiver errado, por favor. Agora eu sou o momento de brilhar, me corte. Vai falar que tem esse momento de liminariedade, né? Nesses ritos, onde você transpõe o lugar, transpõe o símbolo. E eu aprendi isso justamente naquela aula que eu falei. E isso não sai da minha cabeça, né? Por isso que o Rafa tá falando aí que eu adoro essas palavras. Mas você poderia explicar isso pra gente? Até entrando já no campo do ritual aqui, porque a gente falou mais da festa, né? Falou mais da arte em si. Agora vamos entrar nesse campo do ritual. Vamos falar um pouquinho do Victor Tanner, então, que é um antropólogo que fundou uma linha de pesquisa com esse nome, Antropologia da Performance, né? É um escocês, imagina, que é mandado para a África para fazer trabalho sobre rituais, e ele achava que aquelas categorias inglesas, da antropologia inglesa, não estavam dando conta daquele ritual, né? Porque até então os antropólogos ali na década de 50, 60, estavam falando que o ritual recolocava a ordem, né? O ritual, por mais que tivesse momentos e fases no ritual, subversão da ordem, de inversão de papéis, de dramaturgias, né, diferentes dos papéis ordinários, no final o ritual recolocava a ordem, né? E o Victor Tanner desconfiou de tudo isso, achava que isso ainda não dava, ainda não satisfazia ele. Ele achava que aquilo perturbava ele. Bom, acabou indo para os Estados Unidos, já não lembro o motivo, e a questão é que ele nos Estados Unidos se encontrou com um diretor de teatro,
né, do teatro nova-iorquino, aí da década de 70, produzindo um teatro contemporâneo chamado Richard Schechner. E eles, no diálogo, né, o Victor Turner, que era antropólogo, foi se tornando um entendedor de teatro. E o Richard Schechner, que era um diretor de teatro, professor de teatro, dialogando com o Victor Turner, foi se tornando um quase antropólogo e acabou fundando aí na New York University os estudos da performance, né? Um campo de pesquisa que tenta alargar essa ideia de performance, incorporando assim esportes, tudo que é dramático, né? Produções dramatúrgicas, coletivas. A gente pode pensar nos termos de performance. Mas a ideia é que o Victor Turner, nesses diálogos, antes até desses diálogos, mas nesses diálogos ele vai amadurecendo essas ideias, né? O encontro de antropologia com o teatro e essas contaminações produtivas, foi que assim, na obra dele, ele vai mudando essa definição de liminar, né? E vai cada vez abrindo mais ela, dissolvendo um pouco ela. Mas o grande sacada é o seguinte, existe um trabalho antigo, existe um trabalho do Van Gennep, um trabalho clássico da década de 20, se não me engano, se não for da década de 10, sobre os rituais, que pensava os rituais em três fases. Havia uma estrutura dramática dos rituais. Então, nos rituais, primeira fase, as pessoas eram destacadas, elas eram separadas, saíam dos seus papéis cotidianos e das suas relações de parentesco ou de obrigações cotidianas, né? Elas eram destacadas. A primeira fase é de destacamento, né? A segunda fase é de dissolução dos papéis cotidianos e conhecidos, né? Que ele já chamou de liminar. Essa é a fase liminar. Você dissolve, você anula o ego, anula o papel social da pessoa, anula as relações que ela tem com o mundo até então, para depois ter a reintegração, a terceira fase, em que ela volta para a vida, para a organização social cotidiana daquela comunidade, num novo papel social, né? Numa nova posição. Isso principalmente se vê nos ritos de passagem, né? A pessoa passa de uma posição social para outra através de fases que é desagregação, liminaridade e depois reagregação. Ele via isso uma coisa bem simples. Depois o Victor Turner pegou isso daí e levou isso às últimas consequências. Falou, isso é interessante, me ajuda a pensar, me ajuda a entender a dramaticidade desses processos simbólicos de transformação. Só que ele vai perceber que a liminaridade, essa fase de liminaridade, quando o sujeito, o ego, né? A gente às vezes na antropologia chama ego, a pessoa, objeto de foco, a partir da onde a gente faz as análises. Ele nesse momento liminar, ele é anulado de todas as formas. Então tem muitas histórias, depende da cultura, depende do ritual. A pessoa tem o corpo atravessado, é muito comum atravessar o corpo dessa pessoa, escarifações, tatuagens, mão em luva de formiga, cortes pelo corpo, atravessamentos, piercings, né? Pessoa enterrada, a pessoa fica sem comer, sei lá quantas semanas, então interdições alimentares para mudar esse corpo, né? Um outro corpo, o corpo é dissolvido, né? De alguma forma física e simbólica, a pessoa fica afastada da comunidade, algumas vezes não pode ser vista, ou se na comunidade, ela está na comunidade, mas ninguém fala com ela, como se ela não existisse, ninguém ouve, ninguém fala com ela. Ela pode ser xingada, humilhada, ela pode roubar, porque ela não tem papel social. Inclusive tem algumas situações, alguns estudos etnográficos que mostram que pessoas nessa situação liminar, dentro de um processo de um rito de passagem, lhe é permitido fazer coisas absurdas, né? Ser estuprar, assim, é um outro corpo, ela está fora da ordem. E de várias formas a sociedade, o grupo marca o não corpo dessa pessoa, o não ego. Isso é liminaridade. E isso ele identifica como uma fase liminar no processo ritual. E a terceira fase é a reintegração,
em que daí ele vai ganhar um novo status. O cara vira chefe, o cara vira adulto, a mulher vira mãe, ou sei lá, a mulher vira esposa, ou vira uma líder, o que seja. Quando ela reintegra, como ela teve o corpo anulado, ela teve o corpo dissolvido, o papel social escancarado, né? O Eliade vê isso. O Eliade acaba juntando várias etnografias, né, do processo dos rituais de passagem dos xamãs, dos líderes espirituais, falando que aquilo é peculiar do xamanismo, e não é peculiar dos ritos de passagem. Então ele vai falar, olha, a pessoa, o corpo é prendido, ou a pessoa passa por transes em que o corpo é despedaçado, mas isso tudo tem a ver aí com esse momento já previsto de esquartejamento, né, do papel e por vezes até do corpo da pessoa, de alguma forma. Isso é liminaridade. Só que o Tani está querendo dar conta dos rituais também da nossa sociedade contemporânea. E isso não é aplicável imediatamente. Daí ele começa a perceber que a gente não tem a liminaridade da mesma forma que as comunidades, ele vai chamar tradicionais, as comunidades indígenas têm. Vamos chamar de indígenas, mas o melhor termo são os tradicionais, né? Porque pode ser uma comunidade rural, pequena. A questão é que você tem um núcleo, uma comunidade mais ou menos integrada, que vive com alguma autonomia. Não é uma sociedade urbana, globalizada, de televisão, de um país inteiro. É outro tipo de recorte, né? Que tem televisão, que tem telefone celular, pá. Então ele vai falar, nessa outra sociedade, a liminaridade não se dá exatamente assim. Então ele vai pensar numa grande diferença entre ritos de passagem e liminaridade dessas formas organizacionais históricas, ainda que existam. Então, liminar é inspirado e se vê de forma plena nas comunidades tradicionais, pequenas, indígenas. E nas comunidades contemporâneas, que ele vai ver como marco definidor da diferença, as que passaram pelo processo de revolução industrial, que na sociologia quer dizer divisão de papel, divisão de tarefas, né, na produção, que a concentração dos meios de produção na mão dos burgueses, você tem diferenças sociais, classes sociais, né? Você tem castas no outro, mas assim, depois que passa pela Revolução Industrial, você tem o liminoide, porque o ritual não é mais compulsório para todo mundo. Nas sociedades tradicionais, quando há um ritual, seja você que vai passar pela passagem ou não, você compulsoriamente vai ter que participar. Você não pode falar, hoje eu não vou nesse ritual, hoje eu vou ficar aqui em casa cozinhando, moquecando meu peixe. Não existe isso. Vai ter ritual, todo mundo vai participar, é compulsório. O ritual envolve toda a comunidade. O ritual é compulsório para todo mundo. O ritual já está previsto, acontece quase sempre, não é tão extraordinário, né? Ele vai acontecendo. Por mais que você não vai virar, sei lá, a menina não vai virar adulta, não vai casar, mas ela vai ter um papel, uma função no ritual que ela vai ter que cumprir. Alguma coisa ela vai ter que fazer no ritual, né? E nesses rituais, essa liminaridade, além de prevista, acontece que muitas vezes ela reitera, sim, os papéis sociais, ela é um lugar de recolocação da ordem, né? Ela é também sempre um lugar de conexão com outros planos de existência, de realidade, que não é essa visível imediata, né? E é muito interessante, vamos supor que no Brasil, toda vez que alguém, uma comunidade indígena, falar que está fazendo festa, é porque está fazendo ritual, porque a gente chama de ritual também. Porque a festa nas comunidades indígenas brasileiras são sempre formas de oferecimento para seres, entidades de outra natureza para conseguir favores e curas. É forma de reciprocidade. Festa é reciprocidade com outros mundos, tá? Mas voltando para o Tanner, e o Tanner vai falar assim, olha, na nossa sociedade contemporânea, passou pela Revolução Industrial, o liminar só é possível pontualmente por alguns grupos, em alguns eventos. É muito difícil um evento liminar que envolva todo mundo, um país inteiro, a não ser que seja uma revolução, uma grande crise. Mas é raro, a gente não tem isso regularmente. A gente tem um grupo fazendo ritual aqui, outro grupo fazendo ritual ali, uma festa aqui. Então, primeiro, ele não é compulsório, não é obrigado todo mundo a participar. Ele é uma escolha individual que você escolhe participar. Depois, ele não envolve todo mundo, ele envolve apenas alguns grupos.
Ele acontece na margem das instituições centrais, vamos supor, a presidência, a política central, partidária, não sei o que, a não ser que seja uma revolução, né? Assim, então ele é como uma pipoca. Acontecem eventos rituais, acontecem festas, acontecem situações em que você tem um momento de liminaridade nas margens e que envolve um grupo mais ou menos pequeno. Isso ele chama de liminoide, porque ele não é liminaridade naqueles termos das comunidades tradicionais. Ele é parcial, ele é total para o grupo que está envolvido, mas não é para a sociedade toda a liminaridade, né? Não é para todo mundo. Então ele tenta, com esse termo liminoide, ele tenta só chamar nossa atenção de que a gente não pode tratar o ritual de uma comunidade indígena isolada que envolve todo mundo igual a um ritual que a gente faz na nossa sociedade contemporânea. Existem diferenças da natureza de mobilizações que essas coisas operam. Porém, espantosamente ou não, né? Curiosamente ou não, Tanner achava que os nossos rituais, a nossa liminaridade, que é chamada de liminoide, ela tem uma potência subversiva muito maior. Nós, fazendo o ritual nas margens, exercitando, quebrando tabu, subvertendo coisas, mesmo por um grupo pequeno, a potência subversiva e emancipadora dos nossos rituais seria muito maior, do liminoide seria muito maior do que a liminaridade já prevista pelos rituais das comunidades tradicionais, que acabam, claro que operam transformações, mas acabam tantas vezes reiterando aquelas tradições, recolocando as tradições. E na nossa sociedade a gente consegue subverter as tradições com as nossas formas ritualísticas, festivas, teatrais, de exercício de liminaridades. E até dionisíaco, né? Porque você fala de esquartejamento, atravessamento, você dilacera seu corpo para reconstruir, né? Desde o nascido 2 vezes. É uma experiência de, né, enquanto o rito de passagem e tal, uma transformação é muito legal, né? Voltando ao começo da conversa, tem um ritmo instaurado, né? Tem um tempo, o ritmo é o tempo, né, nesse sentido. E você ainda coloca uma coisa super nietzschiana, né, Zaratustra, de eterno retorno. É o eterno retorno, então você vai, você volta, mas é igual ao teatro. Dialético também. Teatro é esse espaço, né, de você ir fazer tal, nasceu. No dia seguinte você vai e faz de novo, é diferente, mas você volta para um pouco. E o ritual tem isso, né, então, também, pelo que você compartilhou demais, Carol. Mas é isso, assim, meu nosso querido ouvinte que chegou até aqui, que está ouvindo isso, e escutou o liminar, o liminoide, é exatamente porque é isso, olha, você tem a possibilidade de entender como a gente transcende, ou o porquê que a gente não transcende, quais são as ferramentas que a nossa sociedade usa. Isso é maravilhoso, isso para o artista, inclusive, é de uma importância tremenda. E chama a atenção da importância do artista para a nossa sociedade, né? Exato. Porque, inclusive, o Tanner ele vai revendo essas categorias e vai alargando a ponto de pensar que o artista é uma figura liminoide, por si só. Ele chega a falar que existem categorias e funções na sociedade que são funções liminares, né? O artista, alguns cientistas, algumas formas de ciência, tá? Porque se faz na margem, e se faz subvertendo, se faz exercitando. O que ele vai falar é muito interessante, eu acho que interessa a nós, né, que estamos conversando sobre teatro aqui, é que na fase liminar, o que existe é a brincadeira com símbolos. Não é só a subversão do corpo, a dissolução do corpo, a constituição de outros corpos, né? Mas é a brincadeira com símbolos. É a subversão no sentido de reorganizar e ressignificar e articular com precisão o símbolo, mas colocando ele em montagens surpreendentes que iluminam outras formas de pensar, que iluminam formas de conhecimento, como lampejos, diria o Benjamin, né? Operando como faíscas no inconsciente, né? Na centelha de vida assim, de cada um, porque o símbolo é ancestral e quando materializado dessa forma, ele é ressignificado. E colocado em relações surpreendentes, porque num passado, num presente histórico que ainda não se fez, que está se fazendo naquele momento e que tem tantas outras, que é uma situação histórica inédita sempre, né, gente?
E o teatro sabe muito disso, né? O teatro tem aí o seu roteiro, sabe que vai ter as suas falas, as suas cenas, mas a cada momento é inédito. É outra coisa. Cada fazer teatral há de ser um acontecimento pleno. E bons atores sabem disso. Sabe, tem a presença, tem a ver com o presente histórico, tem a ver com o presente de corpo, de escuta do momento histórico para dialogar com ele, recolocar aquele roteiro previsto na sua inteireza do momento, né? Pensando como ele está falando com quem está lá, na situação, no tempo, Bom, vocês sabem mais do que eu, né? Eu só sei na teoria. Mas é um desafio colocar isso na prática, né? Você operar, porque assim, essa questão de operar símbolo é o ator alquimista, né? É a faceta alquímica do ator que opera esses símbolos para realização desses rituais. Né? Isso não é fácil, não. Vai ter desafio. Cada vez que você vai para um trabalho, você vai, eita, como é que eu vou fazer, senhor? Ai. As associações, né? Que símbolo a gente associa para causar determinada emoção, determinada reação, né? Então é isso o nosso trampo. E as transfigurações que nos ultrapassam. Claro. Né? Porque o olhar do espectador, a história dele, com toda a parte dele, faz com que a reativação desse símbolo seja nossa, né? Você vê assim, nas histórias individuais, tem às vezes peça que não te atravessa, mas que você olha pro lado, a pessoa tá atravessadíssima, né? Então isso também conta muito. E a permissividade de você se abrir para que esses símbolos operem. Porque às vezes a gente pode lidar com essa coisa liminar assim, eu não sei se sou só eu aqui na pandemia, fechado no quarto, sentado, mas tem momentos que vem uma força de vida criadora, uma energia de movimento, um outro ritmo, que é quase como se eu entrasse num pré-estado disso, né? É como se esse fosse, inclusive, um estado de criação. Né? Claro, você não precisa estar na excelência do liminar, né? Ali se esquartejando o corpo dilacerando na experiência visceral elétrica máxima, mas eu acho que existem outros níveis um pouco mais sublimes, mais sutis, que dialogam com essa alquimia da criação também. E com esse concretizar em festa, em rito, em teatro. Sim, e o Turner vai usando essa categoria, que eu contei um pouco de onde veio, né, desses estudos, mas ele vai usando exatamente para pensar esses momentos, esses corpos, às vezes fugazes, que ele também vai chamar liminar. O teatro é uma situação liminar. Instaurar o teatro é dar criar uma brecha no cotidiano, né? Abrir brecha para falar, para experimentar o tempo, o discurso, símbolos, assuntos de outra forma, completamente não cotidiana. Ele vai chamar o teatro liminar, ele vai chamar a festa liminar, né? Ele vai chamar algumas funções. O ator é uma função liminar, o artista, né? O artista, quer dizer, não todo ator. Se for um ator que serve alguns tipos de teatro, não necessariamente ele vai ser liminar. Né? Muito pelo contrário, alguns inclusive servem consciente, saibam eles ou não, servem para restauração e para repetição e para não brecha, né? Para não experimentação, para não canalização de forças que vêm de longe. Para não vivência do acontecimento, ela fez. É isso, né? Perdão, te cortei, né, cara? Não cortou não, Rafa, era isso mesmo. Ai, que maravilha. Estamos esgotando o nosso tempo, ouvintes, então eu vou encerrando por aqui. Alguma consideração final, algum amor, algum bode específico que você queira compartilhar? Eu adorei, eu adoro vocês, eu aprendo um monte, eu fui professora, mas esse lugar esquisito que foi ser professora de vocês, porque eu estava lá para aprender, a tentar me fazer professora, então tudo isso me ajuda muito, eu adoro a peça de vocês, eu adoro a audácia de vocês, eu adoro a força, a beleza que vocês trazem, a reflexão requintada.
tá? E eu tô junto para que se eu puder ajudar e juntar forças, eu tô junto. Sinta-se convidada para voltar mais vezes. Muito obrigado, Carol. Tava com saudade, foi muito bom te rever. Obrigado por estar aqui no Bendita. E é isso, volte outras vezes, já fico com o convite aqui. Carol, muito obrigada. Eu adorei esse bate-papo com você. Muito obrigada por ter vindo, por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente. Foi uma aula, todo um aprendizado. Muito obrigada. Eu agradeço demais essa conexão. Carol foi muito prática, experimental e poética nesse encontro, né? A gente falou com ela anteontem, ela, beleza, vamos fazer. E aí veio e realmente é muito lindo as voltas que a vida dá, né? Você tornou-se uma professora nossa, antes disso já era nossa amiga, já viu obras nossas, espero que um dia eu possa viver não só um momento liminar proporcionado, né, dirigido por você, mas também uma festa, a gente nunca, né, você realmente foi pra uma festona lá juntos. E, bom, quando tudo isso passar, né, depois que a gente usar bastante máscara, fazer esse isolamento direitinho, lavar bastante as mãos, a gente se encontra e festeja bastante. Carol, meu amor, muito obrigado. É uma delícia te ver, um prazer imenso. E volte mais, sozinha ou acompanhada. Prefiro acompanhada, volto sim. E você pode seguir a Santa Cia no Instagram pela @santa.cia. E também acessar o nosso portal www.santaciadeteatro.com. E nos acompanhe no YouTube, Santa.cia. E se você ainda não segue Bendita, siga agora. Risco meu ponto com sacras bebidas, ebós de mandingas, encantos e cantigas. Sopros do consciente, inconsciente. Vazamento inerente do imaginário coletivo que, quando posto em fagia, vira e revira tripas e emoções. Num caldeirão de letras, poesia, teatro, performance, libido, dança, tesão, cinema, paixão, a arte do e no movimento suspenso. Meu canto é prece, atravessa passagens, penetra em portais, conecta astrais. Coloco meu corpo em dança e partilha. E pra quem pensa que eu tô sozinho, atenção, camarada, porque eu não ando só, eu bando em santa companhia. Este foi mais um Bendita, o podcast da Santa Companhia. A entrevistada deste episódio é a maravilhosa Carolina Abreu. A bancada do bate-papo é composta por Rafael Abraão, Malaika Cipriano e por mim, Pedro Coentro. Este episódio tem trilha sonora original de Álvaro Cotarelli e Rodrigo Zanettini, com direção musical de Juliana Gotts, edição de Vinícius Brasil, design de Matheus Teixeira, direção de arte de Laís D'Amato, direção geral de Rafael Abraão, direção de radiodifusão e a voz da Benedita, nossa cabrita ébria, foi feita pelo Pedro Coentro. Dos momentos mais simples, eu faço uma festa. E da festa, meu bem, eu faço um eterno carnaval.